Papo de Mulher. Oferecimento Rinodê, franquia São José dos Campos, Sancil Pharma e Vale Sul Shopping. Parto humanizado é uma nova forma de lidar com a gestante, respeitando a sua natureza e a sua vontade. No parto humanizado, a protagonista é a mulher e o seu bebê que está prestes a nascer. Tão importante quanto os procedimentos médicos, também é a atenção dada à mamãe e ao seu bebê naquele momento tão delicado que eles estão vivenciando. Hoje o programa é destinado às mamães e às futuras mamães que nos assistem, mas também queremos chamar a atenção da família, porque é imprescindível e muito importante o acompanhamento da família nessa importante decisão. E para compreender esse tema tão importante, fique ligadinho no nosso programa. Nós fomos até a casa da Luísa fazer a matéria porque ela vivenciou esse parto humanizado. E começa agora para você, Papo de Mulher. Humanizar é perceber, refletir e respeitar os diversos aspectos culturais, individuais, psíquicos e emocionais da mulher e de sua família. Humanizar é devolver o protagonismo do parto à mulher. É garantir-lhe o direito de conhecimento e escolha. Atualmente, muito se fala sobre o parto humanizado. Alguns acreditam que se trata apenas de incentivar ao parto normal. Mas uma importante questão a ser esclarecida é que o termo parto humanizado não pode ser entendido como um tipo de parto, como um uso da água ou a posição, a intensidade da luz, a presença da acompanhante ou qualquer outra variável. A humanização do parto é um processo e não um produto que nos é entregue pronto. Estamos aqui hoje com a Débora. Além de ter uma experiência no parto humanizado, ela foi procurar ser doula, e temos a Luísa e a Melissa, que nasceu de um parto humanizado. Cada uma delas vai contar qual é a experiência do parto humanizado, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Débora? Tudo bem, Luísa? Oi, Nelzinha. Tudo bem. É um prazer imenso estar com vocês aqui, para que a gente possa passar um pouquinho do que é esse parto, como que as pessoas podem enxergar isso de uma forma mais clara, mais humana. E eu queria, começando por você, Débora, como é que você chegou ao conhecimento do parto humanizado? É uma história longa. Vai fazer 12, 13 anos. Quando eu conheci essa expressão e quando eu me interessei, na verdade, nasceu junto com a minha primeira gestação. Né? Porque eu passei pelo processo que todas as mulheres grávidas passam, né? Fiquei grávida e agora, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Quais são os processos que o meu corpo vai passar? A única coisa que eu sabia é que eu queria um parto normal. O que eu não sabia é que como era difícil conseguir um parto normal no Brasil. Então eu estava grávida e comecei a pesquisar sobre partos, tipos de parto. E até então, em 2002, Era o seu primeiro Era o meu primeiro filho. Em 2002, eu comecei a entrar em contato, fui fazer um curso de preparação para parto. Era uma doula que dava aquele curso. Eu me interessei bastante e resolvi que aquele era o parto que eu queria, né? E eu consegui, né? Meu filho, apesar dele estar numa posição que dizem não ser tão favorável para parto normal, ele estava pélvico, mas eu consegui uma equipe que sabia praticar, sabia partejar. Eu brinco que o meu obstetra, ele era um obstetra parteiro, né? Então sabia partejar. E eu tive uma experiência muito gratificante com aquele momento. Para mim foi uma experiência muito forte do meu feminino. Como mãe, eu me descobri mãe, eu me sentia assim, quando eu consegui parir daquela forma, eu falei, agora eu sou capaz de cuidar, eu me senti muito forte. É bom você ressaltar esse detalhe, eu me senti muito forte, gostei do meu mulher, gostei do meu mãe, porque assim, a protagonista da história é a mulher e o seu bebê que está prestes a nascer. Mas é importante salientar que a família e as pessoas que estão ao redor fazem muita diferença.
Antigamente, né, como você mesmo disse para mim, que as pessoas, como que os partos eram antigamente, as parteiras. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, Adriane, até pouco tempo atrás, o parto ele era um evento fisiológico, né? Quer dizer, o parto ele é um evento fisiológico, mas ele era encarado e visto por todos como um evento fisiológico, né? Hoje as pessoas têm muito medo do parto, né? O parto hoje é visto como um evento médico, um evento que alguma coisa muito errada pode acontecer a qualquer momento, como se a mulher fosse uma mulher bomba. Até pouco tempo atrás, como que eram os partos? A mulher engravidava, ela entrava em trabalho de parto. Geralmente, a maior parte das vezes, ela ia ter o bebê em casa mesmo. Ela era acompanhada dos familiares, geralmente a mãe ou uma comadre mais próxima, que ficavam cuidando dela, dando toda a assistência. Elas já tinham passado pela experiência do parto também, então elas podiam dar esse suporte, porque elas sabiam exatamente o que estava acontecendo com aquela mulher, porque elas também tinham essa experiência, né? Então era um momento muito afetivo, era um momento muito íntimo, né? Chegava a parteira ou o médico da cidade e conhecia aquela mulher pelo nome, conhecia a família, chamava a mulher pelo nome. Então era um evento muito respeitoso e familiar, que com o crescimento das grandes cidades e com essa história da mulher ir para os grandes hospitais, para os hospitais para dar à luz e aumento da população, que isso se perdeu no momento. Hoje a gente chega a ter medo de pensar em ter um bebê dentro da nossa casa, porque chega, assim, falta de informação chega a ser perigoso na concepção, talvez, da mulher. Você acha que isso que leva as mulheres a escolher mais um parto cesárea, que não é um parto? O que você acha a respeito disso? Existem vários mitos, né, em relação ao parto. Existem problemas decorrentes do parto que hoje, com a evolução da medicina, são sanáveis, né? Então, hoje a gente já tem a penicilina, a gente tem antibióticos, a gente tem hospitais, o UTI neonatal, tudo isso para que, quando aconteçam problemas no parto, eles sejam rapidamente resolvidos. De maneira tranquila, 80% das mulheres são gestantes de baixo risco, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala parto domiciliar, as pessoas acham que é um parto desassistido. Isso faz toda a diferença de você ressaltar aqui pra gente. Então, o parto domiciliar, hoje em dia, não é um parto desassistido, é um parto domiciliar planejado. A mulher ela vai fazer o pré-natal, não é para todas as gestantes também, é para gestantes de baixo risco, que vai levar a equipe para a casa dela. A equipe leva um monte de materiais, inclusive oxigênio. Se porventura acontecer alguma mudança de rumo durante o parto, essa mulher ela é transferida para o hospital. Se dá para ser transferida, se é uma coisa que não é tão grave, é transferida de carro. Se é uma coisa mais grave, é transferida de ambulância e continua o parto. Muitas vezes termina ainda em parto no hospital. Então, o parto domiciliar, que hoje em dia está sendo resgatado, mas também que não é um grande absurdo, porque a gente fala em humanização do nascimento, o pessoal só pensa que só pode ser parto humanizado se for em casa, e isso também não é uma verdade. Foi bom. O que é, então, o parto humanizado? Assim, em poucas palavras, para que as pessoas entendam de uma maneira mais clara isso. O que é um parto humanizado? O parto humanizado, basicamente, é o parto que devolve o protagonismo à mulher. É a mulher que tem o direito de escolher como ela vai querer ter esse bebê, em qual posição. Um parto que é respeitada a fisiologia, né? Respeitado aquele momento, você não é tratada como um objeto numa linha de produção. E um parto em que é respeitado os grandes avanços da medicina, porque o parto humanizado é aquele que leva em consideração a medicina baseada em evidências, né? Então, em que só vão ser feitos procedimentos que sejam realmente necessários e que não vá atrapalhar aquela mulher e nem que seja violento. O parto humanizado é aquele que não tem violência obstétrica, é aquele que a mulher ela é respeitada no seu momento mais vulnerável, porque no parto a mulher ela fica muito vulnerável. Então, Débora, quando a gente fala assim, quando a mulher ela é desrespeitada, não vai ter agressão no parto e tudo mais, a gente já pensa logo no fórceps, porque antigamente era aquilo que era a agressão. Mas eu acho que a agressão que você fala é um pouquinho mais além disso. É a mulher ter todo o trabalho de parto, porque daí tem todas as enzimas liberadas, tem o sacro que
que amplia, tem as ancas que são necessárias. Queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Nenhum procedimento é ruim. O fórceps não é ruim, a cesariana não é ruim, a ocitocina sintética não é ruim, desde que sejam utilizados quando realmente precisam ser utilizados, não de rotina. E lembrando que a ocitocina sintética é o sorinho que eles colocam nos hospitais para que a gente possa ter um pouquinho mais de contração, que vem aquela dor horrenda. Na verdade, a ocitocina sintética ela é feita para aumentar as contrações, que também não devem ser utilizadas de rotina. Ou seja, uma coisa é uma mulher que está tendo pouca contração, o que a gente chama de uma dinâmica pouco favorável do parto, e vai colocar a ocitocina para dar uma aumentada nas contrações. Outra coisa é uma mulher que já está tendo contrações, coloca uma ocitocina para aumentar ainda mais as contrações. Então, essa mulher ela fica urrando de dor. Né? Então, porque a mulher ela produz a ocitocina naturalmente, que é o hormônio natural do trabalho de parto. E, ao mesmo tempo que ela produz a ocitocina, ela produz a endorfina, que é o hormônio do exercício físico, sabe? Aquele hormônio que é um anestésico natural. Quando eu fui estudar sobre o parto humanizado, a ocitocina ela era liberada durante as contrações e ela ajudava inclusive no bebê, porque segundo os estudos, o bebê ficava mais feliz ao nascer, porque a ocitocina da mamãe passava para o bebê e ambos teriam um elo muito grande. E isso ajuda bem no parto humanizado, que é o fundamental, que é o elo entre a mãe e o bebê. E depois, no final do parto, seria a parte do fechamento do útero, que seria a outra enzima. A ocitocina é a grande estrela do parto, né? A ocitocina, ele é o hormônio do amor mesmo, é o hormônio do amor, é o hormônio das relações sociais, é o hormônio da afetividade, é o hormônio que ele é liberado durante o sexo, o beijo, o orgasmo. Qualquer felicidade você tem ocitocina. Exatamente. Então, é o hormônio das relações sociais. O que acontece? O organismo, durante o trabalho de parto e a amamentação, ele produz naturalmente essa ocitocina. Né? E o bebê e a mulher, ela é banhada. Por isso que a mulher, quando recebe o bebê, ela se apaixona imediatamente. Isso aí é uma ideia ótima da natureza para a mãe cuidar das suas crias, né? Então, liberar a ocitocina. Quando a ocitocina é sintética, é uma ocitocina artificial, ela não tem esse efeito. Eu brinco com as mulheres que eu dou curso de gestante que ocitocina sintética não é amor líquido, né? É diferente. Ela só vai aumentar a contração, ela não vai fazer outra coisa, né? Então, ela tem algumas propriedades. Então, a ocitocina sintética, ela serve sim para aumentar a contração e serve, no caso, às vezes, quando precisa ter que o útero se contraia e volte rapidamente para não ter hemorragia, precisa aplicar a ocitocina sintética. Mas não faz esse efeito de apaixonamento que só a ocitocina natural faz. O assunto está maravilhoso. Eu sei que vocês vão ficar ligadinhos aí, porque daqui a pouco tem mais. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.